Carmen Lúcia, que são dois punitivistas, né, notórios, ignoraram, né, os procedimentos assombrosos do Sérgio Moro e parece que eles estão dizer pra gente que no processo legal vale tudo em nome do que eles entendem ser justiça, né? Inclusive ignorar a própria lei. A situação é a seguinte, né? O Moro juntou o papelório, né, ao processo que ele estava julgando, um papelório que ele pediu para ser feito de 800 páginas, um calhamaço, eu estou resumindo aqui, sem dar a chance da defesa produzir o contraditório, né? E aí o Fachin e a Carmen Lúcia não viram isso, não viram nada de errado nisso. E também, como diz o próprio Sérgio Moro, e só vou falar do argumento dele, o TRF4 e o STJ confirmaram que ele era um juiz imparcial. E aí a coisa ganhou um destaque ainda maior, porque está pendente na segunda turma do Supremo o julgamento de suspeição do Moro no processo que condenou o Lula, no caso do triplex do Guarujá, né? E aí o Fachin e a Carmen já se posicionaram contra a pretensão do Lula, né? Os votos foram proferidos em dezembro de 2018, antes desse circo de horrores aí que vem acontecendo no Brasil, né? E o que foi revelado pela Vaza Jato do The Intercept Brasil. E olha, assim, sem o Vaza Jato já havia motivo de sobra para declarar a suspeição do Moro, né? E aí, uma opinião minha em relação à atuação dos tribunais, né, que dão decisões a favor de Sérgio Moro e de ministros do Supremo ainda, é que claramente o que a gente vê agora é que a justiça é um palco político. A justiça deixou de ser justiça, o Estado Democrático de Direito realmente está funcionando de uma forma, um estado de exceção, e que a gente tem que ver o Sérgio Moro, né, numa nota, depois da decisão, tentando se defender, né, escrevendo, e aí abre aspas para o Sérgio Moro: em toda minha trajetória como juiz federal, sempre agi com imparcialidade, equilíbrio, discrição e ética, como pressupõe a atuação de qualquer magistrado. No caso específico, apenas utilizei o poder de instrução probatória complementar, ele fala uns artigos, enfim. E aí ele termina dizendo que a única coisa verificável na nota é o fato de que a suspeição tinha sido recusada pelo TRF4 e pelo STJ, ou seja, ele se utiliza do argumento que o que ele tinha feito foi corroborado por tribunais superiores para dar à população que não entende de leis, não entende de direito e não deve entender mesmo da ciência, porque senão todo mundo deveria fazer direito, né, para entender alguma coisa. Ele dá a entender que tá normal o que ele fez. Ele, como juiz, instituía a produção de provas para incriminar quem ele quiser. E aí que é o pulo do gato, ouvinte do Coronga, que ainda apoia Sérgio Moro, né? Não existe a possibilidade de um juiz produzir provas, e é isso que, heroicamente, assim, eu não gosto de dizer isso, eu não suporto certas atitudes dessas pessoas, mas, ao mesmo tempo, eles conseguiram lutar contra a derrocada total da nossa justiça, que é o Gilmar Mendes e o Lewandowski, que conseguiram trazer isso e conseguiram finalmente começar a anular sentenças descabidas de Sérgio Moro no seu currículo da justiça enquanto o juiz era antes de se tornar político. Agora passando aqui para um tema quente, né, que é a fritura do ministro da Economia, Paulo Guedes, né? O Bolsonaro quer acabar com a Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, para criar programas exatamente iguais com o nome dele, né? Num claro jogo populista. E a gente descomplica aqui para você, ouvinte do Coronga. Diante das especulações, né, sobre a permanência do Paulo Guedes no cargo após a crítica do presidente Bolsonaro, que rolaram nessa semana, né, a equipe de comunicação do Ministério da Economia precisou desmentir um boato de que o ministro tinha pedido demissão nesta quarta-feira, né? E o Bolsonaro disse que suspendeu a apresentação do novo programa social do governo e fez críticas, né, que foram interpretadas como direcionadas ao Paulo Guedes. Vamos voltar a conversar. A proposta que uma equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. Não podemos fazer isso aí. Como, por exemplo, a questão do abono para quem ganha até 2 salários mínimos. Seria, né, um 14º salário. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar para um Bolsa Família ou um Renda Brasil, seja lá o que for o nome desse novo programa. E aí, após essa afirmação do Bolsonaro, circulou no mercado financeiro um boato de que o Paulo Guedes tinha pedido a demissão, né, após essa crítica do presidente.
a crítica do Bolsonaro, né, é referente à tentativa de incluir o abono salarial entre os programas que seriam extintos para criar esse Renda Brasil, que é o novo Bolsa Família, né? E o custo anual do programa, que paga tipo um 14º salário a trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos, é de 18 bilhões de reais. E para a reformulação do Bolsa Família, né, que vai se chamar esse Renda Brasil aí, o Guedes apresentou propostas de parcela entre 240 e 270 reais mensais, a depender do desenho da assistência e da extinção de 27 outros programas sociais do Brasil, né? E esse lado técnico o governo nunca deixa claro, né? O Bolsonaro está pressionando o Guedes para que o valor chegue a pelo menos 300 reais, né? E aí, membros do governo afirmam que a insistência do Bolsonaro em estabelecer uma agenda social mais robusta é uma tentativa de segurar a popularidade dele que está em alta e construir um caminho para sua reeleição sem precisar envergar o sistema em 2022, né? Uma vez que uma pesquisa Datafolha mostrou que a aprovação do presidente registrou alta depois da liberação do auxílio emergencial, especialmente no Nordeste, como já falamos aqui nesse podcast, né? E aí, segundo relatos feitos à Folha de São Paulo, né, e aí trazidos pela Daniele Brent, jornalistas Daniele Brent e a Isabelle Macedo, o desenho elaborado pelos Ministérios da Economia e da Cidadania prevê, né, a extinção desses 27 programas de benefício da área social para criar esse Renda Brasil. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, apoiou a decisão do Jair Bolsonaro de recusar a proposta econômica do Paulo Guedes para o Renda Brasil e acusou ainda por cima o time do ministro Paulo Guedes de vazar a proposta sem antes consultar o presidente, né? E aí o Maia teve um café da manhã com o Bolsonaro nessa quarta, né? Fez as declarações antes do início da sessão, que foi votada a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que vai ter sede no Ministério em Belo Horizonte. E aí, enfim, tá claro agora o jogo político, né? O Bolsonaro tá assumindo um papel de um populista que tem ao lado dele a manipulação da informação, né? E aí conversa muito do que você falou, Paulo, desse texto, né? Que a esquerda perdeu o diálogo com as pessoas e hoje o Bolsonaro consegue falar bem o que ele quiser, né? Ele consegue falar o que ele quiser. Trabalhando com 9 e 10 anos de idade na fazenda, não fui prejudicado em nada. Quando um moleque de 9 e 10 anos vai trabalhar em algum lugar, tá cheio de gente aí, trabalho escravo, não sei o quê, trabalho infantil. Agora, quando está fumando um paralelepípedo de crack, ninguém fala nada. Tá certo? Então o trabalho não atrapalha a vida de ninguém. Fique tranquilo que eu não vou apresentar nenhum projeto aqui para descriminalizar o trabalho infantil, porque eu seria massacrado. Mas quer dizer que eu, meu irmão mais velho, uma irmã minha também, um pouco mais nova, com essa idade, 8, 9, 10, 12 anos, trabalhava na fazenda, trabalho duro. Ele está apoiado por certas populações, e aí o pulo do gato, e aí a inteligência que deram para o Bolsonaro, né, e não foi ele que teve por conta própria, eu acredito nisso, é se utilizar dessas táticas de tentar dar um dinheiro a mais, tentar fazer uma coisa aparecer que ele está fazendo isso, né, enquanto ele acaba com outros benefícios, enquanto ele acaba com outras coisas, e gerando embate com o Paulo Guedes, que vai com a ideia contrária, né, ele sempre quis ir para o ultraliberal de anti-Keynes, né, anti-gastos do governo, ainda mais em tempos de crise. Ele queria fechar todas as torneiras. E aí muito se diz se Guedes continuará no governo Bolsonaro, mas como já falamos aqui, eu acredito que sim, né? Porque depois do Bolsonaro, o Guedes não é mais ninguém, né? Acho que ele vai colocar o rabinho entre as pernas e falar, tá bom, Bolsonaro, vamos fingir que nada aconteceu. E aí, trazer para vocês aqui uma pauta internacional e preocupante, né? Da Natasha Leonard, que é uma professora de jornalismo crítico na The New School, em Nova York, que ela publicado no site da Intercept Brasil, né, traduzido por eles, em que o Facebook bane páginas contra o racismo e ecoa o discurso do Donald Trump, né? E aí, no texto, basicamente, ela explica que em 19 de agosto o Facebook anunciou uma ampliação da política de organizações e indivíduos perigosos, removendo ou restringindo centenas de páginas que são associadas a coletivos, né, que promovem violência, né? Foram cerca de 800 grupos ligados a teorias de conspiração, né? E aí, desde o QAnon lá, o QAnon,
que são dedicados a disseminar desinformação perniciosa, né? Ideias mortais, como, por exemplo, que o coronavírus é uma mentira, foram permanentemente deletados das plataformas do Facebook, né? Tanto o Facebook como o Instagram. O Facebook também fechou páginas de milícias de extrema-direita, né? Com a Guarda Civil do Novo México, que é uma organização de vigilantes armados, e os líderes ostentavam até dia 19 de agosto de 2020 tatuagens de suásticas. E aí, aí que tá o pulo do gato que a professora traz pra gente, né? Além de atuar contra esses grupos, né, que defendem abertamente a supremacia branca, genocida e outras, e são uma ameaça real, né, às comunidades negras e indígenas e outras pessoas não brancas nos Estados Unidos, e no Brasil também, né? O Facebook também fechou a página de diversos sites antifascistas e anticapitalistas que divulgavam informações, notícias e mobilizações, como o próprio Coronga, como o próprio podcast que você ama, o melhor podcast do Brasil que eu sei que você não conseguiria viver sem. E esse movimento do Facebook segue um padrão, né, já bem estruturado pela própria administração do Donald Trump. E foi combatido por praticamente nenhum veículo de comunicação tradicional, né? Que estabelece, assim como aqui no Brasil, né, falsas equivalências, né, indefensáveis, igual Jair Rousseff, né, comparando fascista e racista, né, organizado a antifascista que se opõe vigorosamente a esses grupos, né, como, por exemplo, a própria ex-presidente Dilma Rousseff, no passado, que levou ela a ser torturada, né. Só para deixar bem claro esse ponto, agrupar anarquista e antifascista com milícia de extrema-direita, né, que explicitamente apoia o governo do Donald Trump, né, atual, é um movimento estratégico, né, que a extrema-direita está se utilizando no mundo afora, né. É a mesma operação que o William Barr, que é o procurador-geral dos Estados Unidos, é o aras deles, realizou ao criar uma força-tarefa do Departamento de Justiça focada em extremistas antigovernamentais, né. E aí tendo como alvo fascistas, autoproclamados e antifascistas. E aí, no caso do Departamento da Justiça, essa medida permite identificar ataques da extrema-direita e milícias, né, visando obter recursos para reprimir quem está na linha de frente defendendo as comunidades desse ataque. E aí, o interessante é que hoje eu penso assim, se isso está acontecendo nos Estados Unidos, parece que o negócio é bem orquestrado mesmo, né? É como se eles, em parceria com o Facebook, criassem toda essa mobilização sistêmica, né, de criar vamos perseguir os antifascistas. Vamos lá, não, a gente está fazendo alguma coisa, está fechando os antifascistas. Mas, na verdade, o deles continua, né? Porque eles se utilizam de outras formas que não precisa de uma rede, como, por exemplo, mensagens de WhatsApp, que a gente vem falando desde sempre aqui, que não precisa fechar nada, né? A mensagem só chega e quem que está fiscalizando, quem que recebe, quem que lê a mensagem do WhatsApp? Ninguém. E aí parece que eles arquitetaram, de certa forma, todo esse desembaraço aí que a professora Natasha Lend explica, e aí eu sugiro o leitor ler e ver com os próprios olhos, né? Para justamente fechar vozes como a do Coronga, né? E vozes maiores, como páginas gigantes dos Estados Unidos, né? Páginas de pesquisa antifascista famosa, chamada It's Going Down, a Crime Think também, fechadas. E assim, são páginas que nunca... Elas não pregam, galera, vamos lá jogar uns molotov na rua e fazer a revolução comunista. Não é isso, é informação, divulgação de ideias livres. É uma coisa que está sendo realmente perseguida da forma mais bizarra possível nos Estados Unidos de Donald Trump. E eu quero falar a respeito disso, citando algumas questões importantes, muito importantes, mas ainda só voltando rapidinho o que o Léo falou, com relação ainda lembrando da questão da Folha, né, do último sábado, com relação ao Jair Rousseff, ao editorial, e de se aplaudir as manifestações dos próprios colunistas do jornal, né? Juca Kfouri fez menção também, dando uma bela de uma cutucada na Folha. O Conrado Hübner, que a gente sempre cita aqui também, né? Uma porrada na Folha. Que, aliás, Conrado Hübner, algumas semanas antes da Folha fazer essa coisa absurda desse editorial, já tinha falado a respeito de palavras sobre questão de amarelo pela democracia e, né, fez um manual. O que, então, como um jornal deve se portar para ser um jornal democrático nesses tempos, né? E de que
o silêncio, né, não é questão de isenção no momento, né? E aí, só citando essa coluna, eu até coloquei no